para sempre. Queridos irmãos e irmãs, nos 50 dias nós celebramos a Páscoa, nós já celebramos Pentecostes, Santíssima Trindade, e na última quinta-feira, uma belíssima manifestação popular, nós celebramos Corpus Christi. E na próxima sexta-feira, celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Mas desde o domingo de Pentecostes, queridos irmãos e irmãs, para nós católicos, nós entramos num ciclo que é chamado o segundo ciclo do tempo comum. A vestimenta que o padre vai usar até o final do ano é a cor verde, significando a esperança daqueles que caminham com Cristo e esperam a sua manifestação como Rei. Vai acontecer que ao longo desse tempo vocês vão ver o padre com uma roupa branca, uma roupa vermelha, mas é porque no tempo de Deus, no Kairos de Deus, nós celebramos o tempo da igreja. E no tempo da igreja celebra-se as festas, as solenidades, as memórias. Por exemplo, ontem eu estive aqui celebrando o Mártir de São Sebastião. Senti falta de vocês. Tinha pouca gente ontem para celebrar São Sebastião. Ontem eu usei vermelho. Então, quando o padre vai fazer um batizado, um casamento, ele usa o branco. Mas a cor que vai caminhar conosco até o final do ano vai ser o verde. Por quê? Nós, como discípulos de Cristo, nós somos chamados a nos colocar a seus pés. O discípulo é aquele que senta aos pés de Jesus para escutar. E escutando, começa a viver a proposta de Jesus, dando testemunho na sua vida de que é cristão. Aliás, a liturgia de hoje, toda ela nos conduz, queridos irmãos e irmãs, para esse viés. Se nós somos ou não somos de Deus, se nós somos ou não somos cristãos. A palavra, ela veio afirmar que sim, que nós somos cristãos. Tanto a leitura de Zacarias vai dizer que, como homens e mulheres de fé, nós somos chamados a viver a justiça. Nós não devemos deixar que a injustiça impere no nosso meio. Por isso que nós devemos nos arrepender de tudo aquilo que é maldade, de tudo aquilo que é mal no nosso meio. E nós sabemos que no nosso mundo existem muitas situações, existem pessoas que infelizmente agem de forma ímpia. Olha o que Zacarias fala. Ao que eles feriram de morte, hão de chorar, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que sente pela morte do primogênito. Deus aqui, queridos irmãos e irmãs, na profecia de Zacarias, ele está fazendo referência a Jesus. Olharão para aqueles que feriram. No Evangelho de João, está bem clara essa expressão. Olharão para o Filho do Homem suspenso no madeiro da cruz. A injustiça, a maldade, o que uma pessoa que não vive segundo a presciência de Deus é capaz de fazer e realizar na sua vida. Cometer maldades. Enquanto, queridos irmãos e irmãs, o Salmo, ele vem questionar algumas coisas importantes. Nós cantamos assim: a minha alma tem sede de
vós como a terra sedenta, ó meu Deus. O que nós cantamos é aquilo que a gente vive. A gente tem sede de Deus como a terra sedenta pela água. Deus é tão importante assim, que vem desde a hora ansioso nos busca. A minha alma tem sede de vós. Será, queridos irmãos e irmãs, que a nossa vida nós estamos colocando Deus como importante ao ponto de, desde o momento que nós acordamos, nós ansiamos por Deus, nós queremos Deus, nós desejamos Deus. Depois vai dizer assim: vosso amor vale mais do que a vida. O que Deus vale para nós, queridos irmãos e irmãs? O que Ele, faço uma pergunta até mais direta, o que Deus significa para você? Ele é aquele que você acredita, que te conduz, que te protege, que vela o olhar sobre você, que te ilumina, que te dá saúde, discernimento, que dá força. Será que nós temos feito isso? Vosso amor vale mais do que a vida. Será que a gente tem colocado Deus em primeiro lugar em nossa vida, como a gente professa os mandamentos? Ou tem outras coisas mais importantes do que Deus na nossa vida? Às vezes, por muito pouco, nós viramos as costas para Deus e seguimos outras propostas. E o Salmo continua dizendo: quero, pois, vos louvar pela vida. Nós vivemos um grupo de pessoas que creem, mas vivemos no mesmo grupo de pessoas que não acreditam, seja teórica e praticamente. Tem aqueles que não acreditam mesmo. É aqueles que se dizem agnósticos, ateus, ou pseudo-ateus, mas existem aqueles que acreditam, e nós vamos falar sobre eles aqui a pouco. Acreditam, mas não praticam. Se perguntar para eles: eu creio em Deus, mas eu não vou na igreja. Eu creio em Deus, mas faz 5 anos que eu não comungo. Então é a prática. A pessoa fala que acredita, mas não pratica. Existem muitas pessoas assim, nós sabemos, pessoas de dentro da nossa casa, do nosso convívio. Então, queridos irmãos e irmãs, a segunda leitura, ela vem dar uma resposta a isso. Quando Paulo vai dizer assim aos Gálatas: vós todos sois filhos de Deus. Eu acredito que eu sou filho de Deus. Eu acredito que Deus é meu Pai, ao qual eu volto a atenção todos os dias, quando nós rezamos Pai Nosso que estais no céu. Eu acredito que eu fui batizado e revestido de Cristo. O que significa dizer que eu fui revestido de Cristo? Ou seja, que eu, como cristão batizado, eu pratico as obras de Deus. Revestir-se de Cristo, queridos irmãos e irmãs, é vestir-se de tudo aquilo que não é de Deus. A gente poderia dizer as roupas velhas: embriaguez, adultério, furto, ódio, vingança, maldade, desejar o mal para o outro. Revestir-se de Cristo é viver da bondade, da caridade, da solidariedade, do amor, do carinho, do respeito, e assim sucessivamente, queridos irmãos e irmãs. E serem revestidos e batizados em nome de Cristo, não existe na palavra de Deus, na proposta de Jesus, queridos irmãos e irmãs, espaço para discriminação. Por exemplo, de raças. Ali Paulo vai dizer: escravos e livres, não somos filhos. Não existe isso. Em Deus somos filhos. Vocês se lembram daquela expressão que quando Paulo estava preso com Filemon, Paulo escreveu uma carta para o dono desse escravo e disse: receba-o como irmão, na mesma fé, e não como escravo. Não existe na proposta de Jesus uma pessoa livre e
de uma pessoa ensinada. Todos nós somos livres. Não existe na proposta de Jesus, queridos irmãos e irmãs, aqui, judeus e gregos. Existia sim uma diferença. Os judeus eram aqueles que eram considerados o povo de Deus. Os gregos eram aqueles que seguiam as filosofias, a sabedoria humana. E para Jesus não existe isso. Nacionalidade, se eu sou brasileiro ou se eu sou chinês, se eu sou brasileiro ou se eu sou do povo lá do Oriente. Nós temos lá um conflito grande, né? Nós estamos assistindo pela TV entre os israelitas e os... Oi? Isso. Nós temos um conflito grande. Para a proposta de Jesus, não existe essa diferença. Essa diferença ideológica, religiosa, política, não existe. Não existe, queridos irmãos e irmãs, entre homem e mulher, quem é maior que quem? Quem pode mais que quem? Quem manda em quem? Na proposta de Jesus, o homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Então nós não vemos, desculpe, me lembrei agora, israelitas e palestinos. A grande crise no Oriente é essa hoje. Então não existe. Falar que nós somos revestidos de Cristo é dizer que nós pertencemos a Cristo. Não deve existir essa diferença. Quem faz essas diferenças somos nós, não Jesus. Jesus ele não faz essa diferença. Quando Jesus ele olha para nós, ele vê-nos iguais, de raças, de classes, de condição social. Todos nós para ele somos irmãos. Aí nós vamos entender, queridos irmãos e irmãs, o Santo Evangelho. Esse Evangelho aqui todos nós conhecemos. Se alguém nessa igreja disser que nunca ouviu esse Evangelho, eu vou dizer que você está um pouquinho esquecido. Mas esse Evangelho é do conhecimento de todos. Assim começa a palavra de Deus hoje. Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Ou seja, Jesus era um homem de oração. Aqueles que seguiam Jesus eram homens de oração. Eles não sustentavam a sua fé pela oração, mas eram homens que procuravam seguir o seu mestre. Tanto é que, num determinado momento da vida deles, eles chegaram para Jesus: mestre, ensina-nos a rezar. Porque eles viam Jesus rezando, aí Jesus passou a mais completa, a mais plena, a mais bonita oração que nós conhecemos. É a oração do Pai Nosso. As 7 petições da oração do Pai Nosso, todas elas são importantes e englobam toda a nossa vida, seja a nossa relação com Deus, com o outro, conosco. Está presente em tudo aquilo que nós precisamos. Se nós, queridos irmãos, eu já refleti aqui com vocês isso, se nós dispuséssemos de um tempo do nosso dia para rezar um pouco mais, com certeza a nossa vida iria entrar no eixo. Aqueles que não acreditam, tem gente que não acredita. Aqueles que não acreditam, eu gostaria que vocês pelo menos experimentassem. Você que não reza, nem o Pai Nosso durante o dia, ou conhece alguém que não faz isso, insiste com a pessoa, para colocar essa prática na oração. Então Jesus, ele rezava, e ali, rezando, ele fez uma pergunta aos discípulos: quem diz o povo que eu sou? Isso daqui, queridos irmãos e irmãs, não é uma pergunta de alguém que está curioso para saber o que estão falando dele. Essa não era a intenção de Jesus. Jesus ele
queria saber qual era a compreensão que o povo estava tendo diante da sua proposta. Ele estava querendo saber se o povo falava, aí ele fala bem, aí ele cura as pessoas, aí ele é uma pessoa boa, às vezes ele é muito radical. Jesus não estava querendo saber. Quem dizem os homens. E os discípulos vão dizer, queridos irmãos, mas por isso eu falei para vocês, com certeza, em algum momento da sua vida você já ouviu esse evangelho, os discípulos vão dizer assim: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros que és alguns dos antigos profetas. Às vezes a ideia que a gente tem de Jesus. Jesus não passa para nós uma pessoa que veio, mas que virá alguém maior, mais importante. Tem gente que pensa nisso. Tem gente que acha que ainda vai nascer uma pessoa que vai conseguir curar todas as doenças. A gente sabe que, por mais que os pesquisadores, os cientistas, eles procuram descobrir as curas, existem muitas coisas ainda a serem descobertas. Tem gente que acha que vai aparecer alguém, nascer alguém, que vai até curar da morte. E tem muita gente que procura, né? Tem muita gente que procura a vida infinita. Tem gente que congelou, já foi congelado os corpos, já congelou-se ovos, já congelou espermatozoides. Tem gente que pensa que vão vir aí alguém que vai descobrir que a morte é possível ser evitada. Então, às vezes somos assim que pensamos, queridos irmãos. Jesus é importante? Sim, Jesus é importante, mas não como ele se revelou, como Filho de Deus, o único que é capaz de nos salvar, de nos trazer tudo o que nós precisamos. Tem gente que pensa que tem gente maior que Jesus. Tem gente que pensa, com todo respeito ao caríssimo, pela sua vocação política, mas tem gente que pensa que o político mais importante que Jesus. Tem gente que pensa e tem gente que se acha mesmo. Tem muita gente na área jurídica que acha que é maior que Deus. Na área médica, que acha que é maior que Deus. Muitos filantropos por aí acham que são maiores do que Deus. Se colocam acima de Deus. Não. Esses aí um dia, eles também vão gritar naquele caixote de madeira. E não vão simplesmente ressuscitar por si só. Quem nos ressuscitará e nos trará a vida é Jesus. É aquele que é o primícia de Deus. E nosso Senhor continua, queridos irmãos e irmãs. Ele perguntou o que o povo fala. Perguntar para vocês assim, o que o povo está falando de mim? A gente fala, o senhor é um curandeiro, o senhor fala muito bonito, o senhor prega bem, o senhor faz um ou outro milagre, não dá muita atenção. Aí Jesus ele vai querer saber, isso daí é uma pergunta fundamental. Fundamental. Porque vai chegar uma hora que ele vai querer saber de você. Você não vai ter mais a opção de perguntar para o outro. Ele vai querer saber de você. E você? Para você, quem eu sou? Essa é uma pergunta fundamental que todos nós um dia queremos responder. Não estou aqui querendo simplesmente ficar sensacionalizando em cima da palavra de Deus. Não. Um dia, todos nós vamos ter que responder para Jesus quem Ele é para nós. Por isso que a importância de viver essa experiência de Deus, concretamente na nossa vida. Você não vai poder falar, eu acho que o senhor é Batista, Elias, profeta, eu acho que o senhor é um homem bom, o senhor faz muito bem. Não. Cada um vai ter que dar a sua resposta. E sabe onde nós vamos encontrar uma resposta concreta?
para essa pergunta fundamental de Deus: quanto mais nós nos aproximarmos, nos assemelharmos, nos configurarmos a Ele. Nós só vamos poder dar essa resposta se a gente conhecer de fato Jesus. Mas conhecer ao ponto, queridos irmãos e irmãs, aquilo que nós cantamos no Salmo: desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós. Não sabe na resposta de Jesus pergunta. As crianças sabem, mas nós muitas vezes, infelizmente, conviver e conviver entrou tanta coisa no nosso coração que Deus ficando esse plano. Aí, nosso Senhor termina, e esse daqui é fundamental, queridos irmãos e irmãs. Ele vai dizer assim: que o Filho do Homem iria sofrer, ser rejeitado e ser morto. Vocês lembram semana passada aqui, quando nós celebramos sobre a vida do Espírito Santo, a palavra dizia assim: existem muitas coisas que vocês não poderão compreender. Eu falava para vocês que esse compreender significa: existem muitas coisas que a gente não consegue suportar. Nós não conseguimos suportar que Jesus tinha que sofrer, que Jesus tinha que entregar a sua vida na cruz, que Jesus tinha que morrer. Nós não conseguimos isso. Tanto é que Pedro negou, tanto é que Judas traiu, tanto é que os discípulos fugiram, porque não suportaram que Jesus tinha que passar por tudo aquilo. A ideia que eles tinham de Jesus, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes é a ideia que nós mesmos temos de Jesus. Nós não temos uma ideia clara. Aí Jesus vai dizer: quem quiser me seguir, ou seja, quem quiser que eu seja o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Deus, aí começa um grande problema que nós não estamos preparados para isso. A primeira coisa que ele pede de nós é o quê? Renúncia. Nós não estamos, talvez eu não esteja. Existem muitas pessoas que não estão preparadas para renunciar o mundo e as coisas do mundo por causa de Jesus. Isso é muito importante. Renunciar é deixar de lado o pecado, deixar de lado a infidelidade, deixar de lado a traição, deixar de lado a violência, deixar de lado todo tipo de mal que a gente comete, pode cometer. Renunciar a tudo isso. Quem quiser seguir, renuncie. Tome a cruz. Mas não é um dia. Tome a cruz a cada dia. Você fala assim: hoje eu tomo. Amanhã, hoje eu estou desanimado. Hoje não. Isso não. É a cada dia e siga. Isso é, queridos irmãos e irmãs, isso é ser cristão. A gente tem que ser capaz de renunciar por Jesus, de pegar a cruz por Jesus. Aí vocês poderiam perguntar: o que significa isso? Significa renunciar, pegar a cruz, entregar a vida. Significa você dar mais atenção para o outro, você cuidar do outro, você ver alguém numa situação difícil, você ter a coragem de chegar e aconselhar a pessoa. Se você vê alguém caminhando para o caminho errado, para o pecado, você chegar lá, você pode até escutar assim: aqui ó, não vem dar você, não, cuida da sua vida. A gente pode até escutar isso. Mas entregar a vida, você se preocupar com o outro. Senhores, entregar a vida é ser de fato um bom marido, um bom pai,
a boa esposa, a boa mãe. Entregar a vida é você saber que alguém está passando necessidade e você tem como ajudar, é você ajudar. Isso é entregar a vida. Isso é que Jesus nos pede. A gente não pode confundir um necessitado, um pobre, com um nóia da vida. Até os noias, eles merecem atenção, cuidado e respeito nosso. Desculpa a expressão, tá? Ela é pejorativa. Mas até os nossos irmãos que estão na sarjeta, eles merecem atenção nossa, o cuidado nosso. Amém? Amém. Nós queremos agora professar a nossa fé.